Platão, nos diálogos a Timeu, ele trata da ordem da natureza e nele ele chega a mencionar sobre 5 sólidos que acabaram ficando com o seu nome. Também são chamados de sólidos platônicos. Sólidos platônicos são esses 5. Tá? É um hexaedro, um tetraedro, um octaedro, um icosaedro e um dodecaedro. Eu coloquei nessa ordem aqui, pois eles seguem um processo de modelagem na qual um gera o outro. Podemos tirar vários estudos dele, tá? Inclusive eles são motes para as deduções filosóficas de Platão, como por exemplo a estabilidade, a ordem que eles apresentam e a imutabilidade da sua natureza. Pode vir a tecnologia que for, que os sólidos platônicos serão sempre estes 5 e não mais que 5. Um hexaedro de face quadrangular, o tetraedro, o octaedro e o icosaedro com as faces triangulares e o dodecaedro com a face pentagonal. Todos eles são estáveis, têm as mesmas faces e as mesmas arestas, os mesmos comprimentos de arestas. Como é possível de ver, né, há mais ou menos uma proporção do hexaedro até o dodecaedro. Ele vai meio que derivando, né, a sua geometria até chegar no último aqui, que é o dodecaedro. O caminho que eu peguei, tá, foi um bem mais simples de modelagem, que é começando com o hexaedro, também chamado de cubo. O processo de modelagem, tá, eu tenho esquematizado aqui, do hexaedro nós extraímos um tetraedro, ligando as suas diagonais. Do tetraedro nós tiramos um octaedro, igualmente conectando o centro das diagonais. Poderíamos também pegar o centro das faces e conectar, tá, do hexaedro para o octaedro. Teríamos o mesmo resultado. Aqui no octaedro nós temos 8 faces triangulares, 4 em cima e 4 embaixo. Do octaedro, se nós tirarmos da metade, nós não teremos um sólido platônico, mas um sólido de Arquimedes chamado cuboctaedro. A produção do icosaedro, baseado no octaedro, ele não segue a proporção de meio. O meio da aresta aqui, como dito, produz o cuboctaedro. A produção do icosaedro com base no octaedro, ele não pode pegar o meio da aresta, mas observe, tá, para quem já assistiu a aula sobre a produção de uma bola de futebol, tá, nós tínhamos a relação da proporção áurea, que ele pega a proporção áurea de uma ponta aqui até o vértice do nosso icosaedro. Tá? A proporção áurea é exatamente essa aqui, 0,618, 0,33989, tá? Que é o número de Fibonacci. Tá? Gerando os pontos sobre a aresta de um octaedro, nós ligamos os pontos, tá? E por fim chegamos em um icosaedro. Agora o último, tá, é um tanto mais simples, com a produção dos centros dos triângulos equiláteros, que produzem as faces do nosso icosaedro. Isso aqui são 20 lados. Nós produzimos um dodecaedro. Então, um dodecaedro, ele pode ser extraído de dentro de um icosaedro. Então, bem, aqui nós temos, tá, a produção de todos os 5 sólidos platônicos a partir de um hexaedro. Bem, então iniciemos do zero a produção dos 5 sólidos platônicos seguindo a lógica apresentada. Primeiro, criaremos um catpart, e no partBody nós usaremos o partDesign. O cubo é o mais fácil de se produzir, né, pois só utiliza elementos perpendiculares e de extrusão linear. Então nos é ideal. Vamos fazer um cubo de 100 por 100. Vamos gerar um parâmetro em cima da aresta. Vamos fazer isso no sketch também. Então o nosso hexaedro está desenhado. Vamos criar um novo catpart, que será o nosso tetraedro. Estou colocando esse número 2 para na hora de salvar não confundir com o que eu já tenho criado. Neste aqui já vamos aplicar um pouco do conceito de link. Um copy, paste special with link, as result with link. E aqui é mais fácil trabalhar pelo GSD.
Vamos fazer então linhas de ponto para ponto. Por último, e fizemos por wireframe. Vamos dar um hide no body e em cima disso aqui nós fecharemos com fill. Daremos um join dos 4 fios. Ok, geração de um novo body e geraremos um closed surface sólido baseado em superfície. E aqui está, no nosso tetraedro, totalmente irregular, vamos dar a cor amarela. Temos então o tetraedro dentro do hexaedro. Trabalharemos agora com o octaedro. Produzir mais um cat part. Vamos agora dar um paste special do nosso tetraedro com o link. Daremos o nome então de octaedro 2. Vamos começar então a modelagem. Novamente, vamos utilizar o GSD. Podemos fazer com o middle point aqui, a gente aperta R, 1 a 1. No caso aqui já existe o ponto, botão direito, R de middle point, selecionamos. Essa última face, já pega os 2 pontos direto. E vamos fazer isso para todas as arestas. E por último, esta face. Vamos dar um hide no body. E aqui está o nosso wireframe de octaedro. Vamos fechar por fio. Daremos um join do fio 1 ao fio 8. E por fim damos um body com close surface. Join totalmente unido, ok. E aqui está o nosso octaedro. O octaedro dentro do tetraedro, dentro do hexaedro. Observe que os vértices casam com o meio da face quadrangular do nosso hexaedro. Como mencionado, se eu seguir a mesma lógica de unir os centros, eu não terei um icosaedro desejado, porém este cuboctaedro. Para desenharmos o icosaedro, tomaremos o octaedro num novo catpart, vamos copiar, colar especial com link, o raio do nosso octaedro e iniciar a modelagem do nosso icosaedro. Como mencionado, ele não é a metade, mas é a proporção áurea. Então aqui nós teremos que criar uma função ou uma fórmula. Vamos no user parameter, será um número real. Damos um novo parâmetro, fica registrado aqui, cai aqui na nossa árvore. Damos um adicionar fórmula e colocamos uma das raízes do ax quadrado menos a menos 1 igual a zero, que é igual a square root de 5 menos 1 sobre 2. Ok, tem que ser letra minúscula. Aqui ele deu um desativar, eu vim aqui e ativei, tá? Bom, então aqui está o nosso número Fibonacci, tá? Com proporção de 0 a 1, que é igual a 0,618, 0,33989, ou essa função aqui, que é a raiz quadrada de 5 menos 1 sobre 2. Voltemos para o GSD e agora nós criaremos, tá? Vamos fazer uma criação meticulosa dos pontos sobre as arestas do nosso octaedro. Reverse direction não por medida, mas por rácio. O rácio igual ao nosso número real, que é o Fibonacci. Não aqui em cima, reverse direction aqui embaixo. E vamos criar em todas as arestas, tá? Até produzir as 20 faces do nosso icosaedro. Observem que será bastante trabalhoso. E aqui nós temos uma primeira face. Esse triângulo aqui tem que ser equilátero. Parece que ele não ficou equilátero. No caso, vamos reverter a direction. Pronto, agora ele está equilátero. Tá? Nós teremos que ter outros 19 triângulos desta forma aqui. Tá? Todas as arestas com a mesma medida, 38,197. Vamos ter que fazer esse procedimento de criar 3 pontos seguindo a proporção áurea e depois ligar os pontos com retas. Bom, coloquei todos os pontos na proporção áurea, então agora vamos ver se as retas estão coerentes.
Aparentemente esse aqui tem que inverter. Vamos fazer 1 a 1. Bem, então aqui está a nossa estrutura em wireframe de um icosaedro. Tá faltando esse aqui. Então agora faremos os fios. Bem, com todos os 20 lados preenchidos com fio, nós faremos agora o join. Vamos do fio 1 até o fio 20. Damos um OK. Vamos para o sólido. Insert new body e um close no nosso join. E aqui está o nosso icosaedro construído de modo a basear-se num octaedro. Vamos dar uma cor no nosso icosaedro. E aqui está, tá, um novo modo de se modelar o icosaedro baseado num octaedro, seguindo de igual modo, né, como apresentado no sólido de Goldberg, utilizando também a proporção áurea. Bem, agora para produzir o dodecaedro, tá, nós vamos ter que achar o centro de cada uma das faces do nosso icosaedro. Tá, eu fiz a repetição do icosaedro aqui e colocarei, né, os pontos de centro em cada um das faces triangulares. Para achar centro de face triangular, existem vários modos. Então, aqui eu vou apresentar um módulo mais fácil, mas para isso o meu centro deveria estar casando com a origem. Tá? Uma vez que eu modelei o meu hexaedro não no centro, mas numa direção aqui específica em Z, eu vou ter que fazer uma alteração aqui no hexaedro. Para se achar centro de triângulos assim, existem vários modos, tá? Como achar 1/3, né, da aresta para cima, ou então usar o measure item aqui com criação de geometria. A gente vem aqui e pega o centro de gravidade, ele dá certinho. Mas aqui eu vou aproveitar a nossa relação de links. Tá? Observe o nosso desk aqui. Tá? Que o dodecaedro ele linka com o icosaedro, que linka com o octaedro, que linka com o tetraedro, que linka com o hexaedro, para jogar tudo no centro, tá? Movendo o hexaedro. Tá? Aqui ele está com o link de igual, a gente passa aqui a considerar metade com extensão espelhada. Damos um OK. Vamos para o nosso Cat Product e clicamos no botão de atualização e todos os nossos sólidos foram para o centro, porque todos acompanham, tá, o hexaedro inicial. Bem, então aqui no nosso dodecaedro vamos começar a extrair os pontos, tá, com base em clique simples. Tá? Pois agora a origem 00 HIV dessa produção on-plane fica coincidente com o núcleo do nosso sólido platônico. Então vamos deixar aqui 0, 0. E repetiremos esse procedimento para todas as 20 faces. Observe que é bem mais rápido. Então os pontos estão criados, vamos fazer agora a conexão via retas. Então aqui está uma face pentagonal.
mais uma face pentagonal, mais uma. Então, aqui está a nossa estrutura em wireframe de um dodecaedro. Vamos fechar então os fios. E por fim, vamos dar um join nas 12 faces e enfim fechar um sólido. Então, aqui está o nosso dodecaedro, 12 faces pentagonais dentro de um icosaedro. Então, aqui nós temos a sequência completa do hexaedro para o tetraedro, do tetraedro para o octaedro, do octaedro para o icosaedro e a última derivação do icosaedro para um dodecaedro. Existem várias considerações a serem levantadas, como a relação volumétrica de um sólido para outro, a relação de proporção entre as arestas, algumas relações sobre a proporção áurea que existe entre a diferença do icosaedro e do dodecaedro para o hexaedro, e várias outras considerações, tá, que estes sólidos platônicos têm a nos dar. Tá? Tanto que há vários elementos de filosofia que são extraídos das observações dos sólidos platônicos. Bem, então, neste exemplo sobre processos de modelagem e sólidos platônicos, era tudo isso que eu tinha para apresentar.